Olá, estamos aqui em mais um Fale Mais Sobre Isso, um programa totalmente voltado ao universo da saúde e da saúde mental. Eu sou Leonardo Abraão, psicólogo e palestrante. E hoje falaremos sobre uma situação que aflige muitas pessoas, especialmente os jovens que acabam de se formar e entram, no mercado de trabalho, mas nessa transição ficam meio que perdidos, porque saem de uma realidade, a realidade de sempre estarem vinculados a uma instituição de ensino, desde o primeiro grau, passando pelo segundo e concluindo o terceiro grau, e entram agora na vida adulta, propriamente dita, em que a sociedade espera que eles desenvolvam seu trabalho e passem a ser completamente autônomos. Quem está aqui conosco para falar sobre isso e um curso muito legal, um grupo de desenvolvimento, que está lançando para ajudar principalmente os profissionais da área de saúde mental, os psicólogos, propriamente dito, é a Fabiana Vitorino. Ela é psicóloga clínica e também especialista em análise transacional, que é uma abordagem da psicologia. Ela veio falar conosco sobre como é difícil esse início de carreira e ela se dispôs a ajudar os recém-formados psicólogos a acharem o seu caminho. Fabiana, obrigado por ter vindo aqui no programa Fale Mais Sobre Isso, falar sobre isso e ajudar as pessoas, Eu que agradeço, Léo, o convite, porque, na verdade, eu acho que é um assunto muito importante, acho que a universidade, ela se propõe a formar os alunos, que vão sair como profissionais, mas ainda existe uma distância entre o que você desenvolve na graduação, em termos de competências mesmo para o trabalho, e o mercado de trabalho propriamente dito. Existe uma espécie, eu até enxergo como uma espécie de lacuna entre a formação teórica e depois o exercício da prática, porque nas graduações que eu fiz, eu realmente me lembro de que não tinha muita preocupação em nos exercitar, ou nos treinar, ou nos preparar para o concreto da prática, Fabiana? Esse é um problema? Isso, justamente. Eu acho que a universidade, ela cumpre um papel muito importante, eu acho que não está nem aqui no meu papel questionar como que foi feito, Mas, por exemplo, até na psicologia, em nossa área, nós ficamos muito tempo, na questão teórica, refletindo, discutindo, que eu acho que é muito importante para a nossa sensibilização enquanto psicólogos, mas a nossa formação concreta, de saber lidar com o outro, fica muito para o final, a partir do 7º período, que são os estágios, que ainda assim eu acho que não é que deixa a desejar, mas falta ainda habilidades que a gente vai precisar para efetivamente trabalhar, seja na área clínica, organizacional, ou na área escolar, ou qualquer outro contexto que o psicólogo possa atuar. E mesmo quando tem a questão do estágio, porque alguém pode falar assim, tá, mas os estágios? Os estágios em todos os cursos existem justamente para começar a aproximar o estudante dessa realidade profissional. Mas acontece que os estágios, por mais bem intencionados que sejam, e ninguém realmente está julgando as graduações, elas fazem o que podem, mas por mais bem intencionadas, o estágio, a experiência do estágio, ela é ainda muito teórica e muito protegida, obviamente pelo professor instrutor, o professor orientador. Mas quando o recém-formado ingressa no mercado, é uma experiência muito mais ampla do que o estágio proporcionou, Porque tem as questões financeiras, tem as questões, de ordem administrativa. Vamos dizer que ficar sobre a proteção de um supervisor é muito importante porque é o mediador, que ainda está te auxiliando na sua preparação. Você ainda precisa dessa figura importante de professor, de orientador, de supervisor, para que ele te encaminhe para as possibilidades que você vai encarar, que você vai enfrentar no contexto que você está estagiando. E aí, quando você forma, é quase uma ruptura, um sentimento de, agora formei, como que eu vou lidar com a minha vida a partir de agora, sabendo que eu sou o único responsável pelo meu processo. E encarar uma série de pessoas estranhas, uma série de situações diferentes do mesmo que o estágio tentou iniciar. Inclusive, por exemplo, na psicologia, mesmo sabendo que tem áreas para que a gente possa buscar no mercado, vamos supor, para a clínica, falta muito a orientação de como desenvolver realmente um consultório, uma clínica. Você sabe como ser o psicólogo clínico, mas falta a orientação de como desenvolver o seu negócio, o seu trabalho mesmo como psicólogo.
né, no sentido burocrático da palavra. A administração do seu consultório, as entradas e as saídas, como é que você vai se organizar com os clientes que você tem, financeiramente falando também. Porque não adianta simplesmente formar, né? Você precisa buscar cursos de especialização, toda uma preparação que vai te direcionar para aquele caminho que você escolheu. Isso, né? Você está falando no caso da psicologia, inclusive o grupo de desenvolvimento que você está, né, lançando em Uberlândia, para começar agora no dia mês 6 de junho. 6 de junho, né? Eu acho que é uma boa estratégia para realmente ajudar as pessoas que acabaram de se formar. Mas antes de nós falarmos de forma particular sobre o estudante de psicologia, ainda falando de todas as graduações, de todas as profissões, essa dificuldade entre sair do mundo teórico protegido pelo professor e cair no mercado de trabalho. Porque quando, por exemplo, tem um aspecto burocrático, um aspecto administrativo, tem muita gente que fantasia em sair debaixo da asa da instituição de ensino e cair no mercado e já pegar um dinheiro, pegar uma grana, investir, abrir um consultório, abrir um escritório, abrir um ateliê, abrir uma empresa, né? E sem a experiência prática do mercado e quebra a cara, né? E talvez essas experiências ou esses grupos como que você está criando, imagina se tivesse grupos na área do direito, né, na área da administração, vou usar uma expressão popular, tarimba, né? Malícia, macetes, de como lidar com a realidade? Assim, eu acho que é o desenvolvimento de estratégias mesmo, que vão estar de verdade ligadas com o mercado de trabalho, né? Assim, é legal você estar falando isso das outras áreas, porque como psicóloga, o primeiro pensamento que me veio, o primeiro desejo, até porque eu também vivi esse processo de angústia pós-faculdade, né? E agora para que caminho que eu vou seguir, eu pensei primeiro em buscar os psicólogos, que são a minha área, que eu acho que assim, diretamente era onde eu poderia contribuir, né? Mas depois, na hora que eu comecei a fazer as divulgações, que eu comecei a contar para as pessoas sobre o projeto, muitos outros profissionais, ou até estudantes de outras áreas, começaram a se interessar. E falaram, nossa, mas você está pensando só para psicologia? Né? Porque eu também estou na geografia, eu também tenho essa necessidade, ou eu estou lá no direito, também tenho essa necessidade, né? Assim, por mais que a faculdade está me formando, eu ainda estou assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Porque são tantos caminhos que isso também pode gerar um certo sentimento de confusão, né? E às vezes eu posso escolher aquele que não é o meu de fato. E aí, às vezes você faz uma escolha que não é a sua e investe tempo, investe dinheiro, investe sonhos, investe expectativas não só da pessoa, mas da família ou de quem está com ele. E aí, ao quebrar a cara ou ter uma dificuldade, isso é um problema real. Nós estamos falando sobre isso porque nós, como psicólogos, sabemos aí das depressões, né, das frustrações, do desenvolvimento até de fobias depois, medo de tentar novamente, e aí muitas pessoas acabam se perdendo. Mas no próximo bloco a gente explora melhor essa temática, tá legal? Voltamos falando sobre formou e agora. Vai para o mercado de trabalho, a Fabiana vai te ajudar. Quando caminhamos, refletimos e pensamos melhor. Por isso, a N-Ideias é uma agência de propaganda que caminha com seus clientes. N-Ideias, pensando com você. No mês dos namorados na Sática Ótica, o amor está em seu olhar. Aqui você presenteia quem você ama com até 20% de desconto. Sática Ótica, o lugar certo para encantar quem você ama. Sática Ótica, 2 lojas para melhor atendê-lo. Rua Duque de Caxias 146, 3216-9900 e Avenida Raulino Cota Pacheco 242, 3229-0229. O canal da gente está de cara nova. Afinal, o que a gente quer é ficar cada dia mais parecido com você. Por isso, nossa programação está toda nova, mais interessante, com novos programas, entrevistas, muitos filmes e, é claro, muito mais pessoas assistindo. A gente passa aqui o que se passa aí com você, porque queremos sua audiência por gostar do que vê aqui. E nossa nova marca é uma forma de dizer seja bem-vindo. Canal da gente, um amor de canal. De volta com Fale Mais Sobre Isso, com a Fabiana Vitorino, que é psicóloga clínica, especialista em análise transacional, que é uma linha da psicologia, e ela está desenvolvendo um grupo de trabalho, um grupo de estudo, um grupo de orientação com jovens recém-formados, especialmente na área de psicologia, que se formarem agora,
né? Saem do universo teórico protegido da instituição de ensino, caem no mercado e os primeiros passos no mercado, ainda mais nesse mercado, né, de trabalho de alta complexidade, de muitas novidades, de altíssima concorrência, muitos jovens podem ficar perdidos. Não é isso, Fabiana? E não só na área da psicologia, Sim. de uma maneira geral, todos os cursos passam por essa situação e os estágios tentam resolver, mas ainda deixa, né, algo a desejar, porque uma coisa é estar dentro da faculdade, outra coisa é estar na rua com o seu escritório aberto. Você falou algo muito importante, Léo, a questão da proteção que a faculdade traz para o aluno, né? Assim, você tem um sentimento de pertencimento àquela instituição, né? Assim, parece que todas as experiências que você vai ter ali vão estar de alguma forma pautadas pela instituição. E aí quando você forma, né, é um momento importante, né, até psicologicamente falando, é uma finalização de um processo, de um ciclo, né? Assim, tem todo um ritual, a festa de formatura, e aí no outro dia, e agora? Né? Estou no mercado, por onde eu vou começar? Aliás, né? é o nome do grupo, né, Sim. de desenvolvimento que você está aí lançando, Formei e Agora? Sim. É difícil começar, né, Fabiana? É difícil, e é uma pergunta que eu acho que está na maior parte dos alunos que se tornam profissionais, né? Quando você falou que tem a questão do grupo, acho que o meu foco maior mesmo é quem está saindo, mas também com as conversas que eu tenho tido, Léo, muitos profissionais que já estão no mercado há 1 ano, 2 anos, 4 anos, também se sentem ainda precisando desse apoio, desse direcionamento, né? E é importante focar que não é um direcionamento que vai dizer para onde ele deve ir, porque eu acredito que cada pessoa tem um caminho, tem uma escolha ou várias escolhas, e aí o principal é poder oferecer ferramentas que a pessoa possa escolher o caminho que é dela. Né, Fabiana? Né? Porque se alguém diz aonde ela deve ir, não é a pessoa dizendo para si mesma, e mais cedo ou mais tarde ela vai ter que se deparar com a realidade de ter escolhido ou não ter escolhido. Sim. E se alguém escolhe para ela, pode ser uma escolha ilusória, fantasiosa, pode ser uma escolha falsa, Sim. pode ser uma escolha que não é dela e isso vai cobrar um preço. Com certeza. Ou vai querer saber mais cedo ou mais tarde, é o que eu quero fazer? Sim. É o que eu quero passar a vida inteira? Então a escolha tem que ser própria. Sim. E eu acho legal grupos como que você está propondo, porque realmente oferece recursos para a pessoa se descobrir. Pensando em fase do desenvolvimento, né? Quando a gente está lá na infância, criança, eu preciso de alguém me orientando, de fato, me direcionando, falando como eu vou me alimentar, que roupa eu vou usar, para qual escola eu vou, né? E tá tudo certo. Sim. E à medida que eu vou crescendo, né? Você até falou aí dos anos escolares, na faculdade pós-graduação, é importante que você defina o seu adulto. Né, que é essa capacidade de fazer as suas próprias escolhas e bancar as consequências. Né? Mas às vezes eu não tenho recurso suficiente para fazer essas escolhas. É por isso que esse grupo vem no sentido de oferecer as ferramentas, né, de trabalhar a autoestima dessas pessoas que estão saindo, né, assim, trabalhar a questão do sucesso também, porque é importante que qualquer profissional se sinta realizado com aquilo que ele está fazendo. Né, que ele sabe que ele está contribuindo com a sociedade, mas que ele está contribuindo com ele mesmo também. Seja em nível financeiro, que ele vai verificar isso, seja no nível de reconhecimento social, né, de perceber que o que ele faz é importante, né, e se sentir mesmo com bem-estar, né, ter uma saúde física também, porque eu acho que tudo isso vai mostrando que você tem um nível de sucesso e de realização profissional. Né? Entendo. E você usou uma expressão que é do universo, né, dos profissionais psis, os profissionais da saúde mental. Você falou em autoestima, por exemplo. Então, ninguém melhor do que um psicólogo ou uma psicóloga para ajudar as pessoas que estão nesse processo de se descobrir, de descobrir o que vai fazer profissionalmente, né? Porque realmente, quando estamos falando em se descobrir ou nos descobrirmos, estamos lidando com autoestima, com autoimagem, né? Com desejos, com fantasias. O psicólogo trabalha com isso. Isso, justamente, né? E essa autoestima é justamente o conhecer a si mesmo e aceitar o que você é, né? Assim, sabendo que aceitar não é acomodar. Você pode até não reconhecer que tem alguns aspectos que não são ok em você, mas você pode modificá-los à medida em que você aceita quem você é. Né? E a importância desse amor a si mesmo, né? Porque a autoestima tem a ver com isso, né? Assim, eu me amo, eu me aceito, eu me aprovo, e na medida em que você faz isso com competência pessoal, você consegue ser um profissional muito mais preparado para lidar com o outro, sobretudo nós, né? Que estamos aí na saúde mental. Sim. Né? Agora, eu me amo, eu me aceito, são facetas dessa questão, é um lado da questão. Por um outro lado,
conhecer também a realidade que nos cerca, conhecer o mercado, conhecer o que é meu ou o que é do outro, por exemplo, expectativa da família, expectativa dos amigos, ou até mesmo expectativa social, né, Fabiana? Porque a gente vive num mundo atual em que a sociedade ela projeta altas expectativas sobre os indivíduos e eles, quando não atingem essas expectativas, acabam se frustrando. E frustração é uma coisa muito difícil, porque quando a pessoa se frustra, às vezes ela se recolhe e às vezes não consegue sair novamente, né? Nós temos muitos casos assim, né, Fabiana, de pessoas que se frustraram e acabam abandonando projetos de vida. E o que eu fico pensando que a frustração é necessária e importante, né? Ela tem os dois aspectos, né? Você está trazendo porque também quando eu aprendo a lidar com a frustração desde a minha infância, eu vou saber melhor lidar com a vida, né? Assim, porque nem tudo vai sair do jeito que eu espero. Mas também existem níveis de frustração que podem me paralisar. Porque aí eu investi tanto tempo, dinheiro, que você até colocou lá atrás, né, assim, para que aquilo pudesse dar certo, né, um projeto de vida pessoal ou profissional, e aí quando eu não tenho aquele resultado, eu posso realmente ficar parado no meio do caminho. Paralisado, aí, né? Isso. E é onde às vezes essas pessoas chegam no consultório e precisam de um apoio, né, um direcionamento, uma ajuda, para que eles saiam do lugar que eles estão parados e continuem caminhando. Né? E às vezes, parado em casa, isso pode até gerar problemas com os familiares, com os pais, porque também esperam que, ora, passou o primeiro grau, passou o segundo, terminou a faculdade, agora vai, né? Mas não é tão simples assim, né? Ainda mais, repito, neste mundo em que a gente abre a porta de casa, olha para fora, nós tínhamos milhões e milhões e milhões de pessoas concorrendo com você, né? E aí pessoas com recursos econômicos, às vezes, muito maiores do que nós, né? E como lidar com essas adversidades todas. No próximo bloco, Fabiana, eu quero que você nos ajude a entender, por exemplo, esse grupo de desenvolvimento que você está criando, ele vai concretamente lidar com o quê? Né? Quais são esses recursos que você diz que é importante a pessoa ter e que o grupo deve estar oferecendo? Imagino que sim. Eu quero que você conte pra gente, pode ser? Pode ser. No próximo bloco, a Fabiana vai detalhar os passos desse grupo de desenvolvimento, como que pode esse grupo ajudar, principalmente o psicólogo, a se encontrar profissionalmente. Canal de Notícias, fatos, dia a dia, acontecimentos, informação. O canal que faltava entre você e a notícia de Uberlândia e região. Você confere aqui, durante a programação do Canal da Gente. No pão de batata é assim, faz bem para todo mundo. Gostoso, saudável e sempre fica com gostinho de quero mais. São várias opções saborosas de batatas assadas recheadas, deliciosos sanduíches, pratos executivos feitos na medida e ótimos tiragostos. Servimos todos os dias até às 15 horas o melhor self-service da região, além de várias opções de sucos e aquele chopp super gelado que não pode ficar de fora. Pão de batata, Center Shopping. De novo com você, voltamos no Fale Mais Sobre Isso dessa semana, com a psicóloga clínica Fabiana Vitorino, que está criando um grupo de estudo, um grupo de desenvolvimento, um grupo de orientação para aqueles jovens, especialmente psicólogos, que se formaram e ainda não sabem exatamente para que lado correr dentro do mercado, né? Qual abordagem, ou qual linha, qual dimensão do mercado explorar enquanto profissional. Fabiana, nos outros blocos a gente estava falando sobre tudo que envolve o processo de formação e essa angústia de se lançar no mercado de trabalho. Conhecer a si mesmo, saber o que deseja, saber o que é próprio, o que não é seu, o que a família espera, o que a sociedade impõe. Realmente não é um momento muito fácil. Mas o seu grupo está se propondo a ajudar os psicólogos, né? Eu espero que você logo trabalhe com todos os profissionais, né? Eu acho que pode ser muito interessante e você tem competência para isso. Agora, vamos falar do psicólogo, o curso, formei agora. O que você coloca nesse curso, nesse grupo? Ok. Então, Léo, na verdade, assim, dentre todas as necessidades que eu acredito que nós precisamos quando né, a gente sai da universidade, eu selecionei alguns pontos, né, assim, e dividi eles em módulos, né? Então, ao todo serão 6 módulos. O primeiro com o tema da autoestima, que é justamente a pessoa poder conhecer ela mesma, né? E aí, o que eu vou utilizar? Algumas ferramentas da análise transacional, que é a minha área, né? E esse primeiro está previsto para 6 de junho. 6 de junho. Isso. E é importante falar assim, que na análise transacional tem muitas ferramentas práticas, né? Exercícios mesmo,
práticos para que as pessoas possam conhecer elas mesmas, conhecer os seus próprios recursos, aonde elas têm dificuldade, mas aonde elas têm força também. Entendi. É assim, quais são as potencialidades que eles já têm desenvolvidos, mas às vezes nem sabem. E aí canalizar para a questão profissional. Certo. Né? O foco principal é esse, né? Aí depois, na semana seguinte ou 15 dias depois? São 15 dias depois, né? Semana sim, semana Isso. não, o encontro. O encontro sobre os níveis de sucesso, né? Entendendo, como eu falei anteriormente, que é o sentimento de realização pessoal e profissional, né? Então, eu até no meio, estar ok consigo, com o outro e com o dinheiro, né? Esse é um ponto muito importante na questão da psicologia, porque infelizmente, acho que por questões históricas, sociais, econômicas, a nossa formação ficou muito vinculada, não vou dizer de forma generalizada, mas assim, às vezes a questão de que o psicólogo trabalha muito por doação, ou ele não precisa se preocupar com o dinheiro, porque o importante é cuidar do outro, é auxiliar. E aí fica meio que misturado esses dois aspectos, né? É ok que eu trabalhe com o outro, que eu ajude uma pessoa a se desenvolver e que eu tenha amor a fazer isso. Mas eu também preciso do dinheiro, né? Então fazer essa junção, né? É importante, porque eu preciso desse retorno, inclusive, para bancar a minha vida profissional, para fazer meus cursos e para me profissionalizar cada vez mais para atender a demanda que chega até mim. Entendo, né? Isso é verdade. Então, assim, é importante trazer isso, porque não foi algo que eu recebi, né? Essa noção do dinheiro, da educação financeira. Acho que muitas formações, na verdade, precisariam disso. Acho que é uma lacuna que tem, né, da graduação. O terceiro módulo, 15 dias depois, vai tratar da questão das emoções, que tem a ver com o que você começou a falar, do medo, da angústia, de como que eu saio, às vezes, desorientado para a minha profissão. E aí aqui eu vou usar uma competência que vem da análise transacional também, que é a educação emocional, que é do Claude Steiner, né, que é um teórico e psicólogo, né, e que ele desenvolveu muito bem essa ferramenta para que a gente pudesse desenvolver as nossas competências emocionais, que hoje é muito importante para o mercado também. Entendo. Né? Aí tem um módulo muito especial que eu acho que vai ser assim, bem interessante, porque na verdade é onde eu começo a trazer alguns parceiros, alguns convidados especiais, que são profissionais que eu confio muito no trabalho, que eu vejo que estão se desenvolvendo e se realizando, e eu acredito que é muito importante trazê-los para, inclusive, mostrar como é possível se desenvolver enquanto um profissional da psicologia, que é o Trocando Ideias, né? Uma roda de conversa com os psicólogos de sucesso. E aí aqui, posso contar quem que vai estar lá? Me honre com com essa notícia. Sim, um dos psicólogos que a gente vai ter vai ser o próprio Leonardo Abraão, né, que, como eu te falei aquele dia, né, Léo, assim, você para mim é um profissional que tem feito muitas diferenças, no sentido de sair do padrão, né, assim, de criar essa possibilidade de divulgação, de promoção da saúde, né, do profissional da psicologia e da saúde de forma geral, para que a gente possa mais mostrar o nosso trabalho, não simplesmente ficar aguardando a demanda chegar. Sim. Né? Obrigado por, em público, né, fazer essa análise, né, e realmente, por meio do programa Fale Mais Sobre Isso, da revista Fale Mais Sobre Isso, dos projetos, nós estamos tentando, né, eu falo nós, não porque quando eu me proponho, acabo tendo o apoio de muitas pessoas, como você mesmo já me ajudou em projetos, em fazer a diferença na nossa cidade, né, na nossa profissão, mais voltado por uma coisa que você falou ali, ajudar as pessoas, né? Reconhecer que nós temos condições de ajudar o próximo. Então, vamos nos colocar a favor de ajudar o próximo. Como eu acho que você está ajudando as pessoas que estão meio perdidas nesse momento de formar e cair no mercado de trabalho. Então, nós vamos estar juntos, sim, trabalhando e orientando os nossos colegas de profissão. Com certeza. E depois, 15 dias depois? Então, no outro módulo, estratégias de apoio, né, que é justamente, eu acho que a parte assim, de direcionamento no sentido de trazer informações, né? Então, trabalhar a questão da supervisão, como ela é importante após a saída, porque aí você ainda busca orientação de pessoas que podem te auxiliar no seu trabalho, independente de onde você estiver. Os grupos de estudo, que também são uma forma de você continuar estudando junto, né? A psicoterapia, que é tão importante para o profissional da psicologia também, quer dizer, você não só ser psicoterapeuta, mas buscar a sua psicoterapia para que você possa cuidar dos seus processos, sobretudo para quem está na clínica. Acho que é um pré-requisito, né? Sim, melhorar as suas condições próprias de trabalho, né? Sim. E a pós-graduação, né, que é o que hoje não dá para ficar sem também, né, formar e ficar só com o que você estudou. É importante que você escolha cursos e tudo mais. E aí aqui eu vou trazer alguns profissionais, o Pablo Souza, que até esteve aqui, né, que está desenvolvendo aí tão fortemente a questão da terapia comportamental cognitiva em Uberlândia.
A Mari Melazzo, que agora, vai falar sobre AT também. O Pablo com curso, né, de pós-graduação em terapia sim. cognitivo-comportamental em Uberlândia também, tem a ver com até esse por módulo, isso que eu né? quis que ele estivesse lá, por conhecer o trabalho, por saber que ele pode e trazendo gente contando, né? de todo o Brasil, né? Sim. Doutores de fora, de São Paulo, Ribeirão, professores internacionais para estar em Uberlândia nesse processo de pós-graduação. Legal. Justamente, Quem mais? E aqui também a Mari Lúcia Melazzo, que é uma psicóloga da análise transacional, que também está à frente da pós aqui em Uberlândia, da análise transacional, né? Que também traz profissionais do Brasil todo, professores de alta competência para nos formar enquanto analistas transacionais. Legal. Né? Agora, Fabiana, então, nós já sabemos os passos, né, deste grupo de desenvolvimento, que eu acredito tem tudo para ser um sucesso. Pessoas vão colaborar, como eu, como o Pablo, como a Mari, né? E outros também que estão na lista aí, psicólogos que têm contribuído, né, para o desenvolvimento dessa profissão em Uberlândia e região. Mas quem tiver a fim de passar por esse intensivão de desenvolvimento, né, como é que entra em contato? Tá. Pode ser pelo meu telefone, né, 9998-9506. 9998-9506. 9506, legal. Meu e-mail, fabivitorino@yahoo.com.br. Legal. E no Facebook, né, facebook.com/Fabiana Vitorino. Então, a Fabiana Vitorino, que é psicóloga clínica, está aí no Facebook, está aí com Fabi Vitorino, o e-mail yahoo.com.br. Os telefones nós colocamos aí na tela para você. Vale a pena, especialmente se você é psicólogo, no caso, esse grupo de psicólogos, né, procurar essa orientação com pessoas que já caminharam um pouquinho e que podem colaborar, né, para te poupar ou amenizar essa angústia inicial, certo? Certo. Fabiana, eu agradeço a sua participação, desejo o maior sucesso a você nas suas iniciativas. Eu gosto de trazer pessoas aqui que têm contribuído de forma diferente, com iniciativas inovadoras, né, para além do aspecto teórico e mexer o mercado e mexer com a cabeça das pessoas. Meus parabéns, obrigado por ter vindo e vamos juntos nessa construção. Eu que agradeço, Léo. Muito obrigado pela oportunidade também. E fica à vontade, nós vamos voltar em outro momento com você, tá legal? Estou à disposição. Obrigado, Fabiana. Obrigada. Obrigado também pela sua audiência. Se você não é psicólogo, mas conhece um psicólogo, tem um psicólogo na família, fale sobre o curso, o grupo de desenvolvimento. Com certeza você estará ajudando alguém a se encontrar também. Muito obrigado e até o próximo Fale mais sobre isso na próxima semana.